nesta família de Deus. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia você dirá: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: deem graças ao Senhor. Invoquem o seu nome, tornem conhecido entre os povos. Os seus feitos anunciem que é excelso o seu nome. Cantem louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Obrigado. Queridos, a Bíblia, ela foi escrita cerca de 40 escritores. Ela durou aproximadamente, para ser escrita, 1600 anos. E nela estão contidos 66 livros, ao qual eles estão divididos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós vamos encontrar 39 livros, a saber, os 5 primeiros livros, ele é conhecido como Pentateuco. Depois, 12 livros históricos, de Josué até Esther. Depois, 5 livros poéticos, de Jó até Cântico dos Cânticos, ou Cântico de Salomão. Depois ele vai estar dividido em 5 profetas maiores, de Isaías até Daniel. E por fim do Antigo Testamento está os 12 profetas menores, que é de Oséias até Malaquias. O Novo Testamento, ele tem 27 livros. Os 4 primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, são os 4 evangelhos, ou até mesmo os 4 que escrevem a biografia de Jesus Cristo. Também tem um livro histórico que é chamado de Atos dos Apóstolos. E nesse interim de Atos dos Apóstolos é narrado pelos historiadores aonde se inicia a primeira perseguição aos cristãos, que no ano de 64 depois de Cristo, Nero, o imperador romano, ele, um homem terrível, sagaz, profano e assassino, assassinou várias pessoas, vários senadores de Roma, assassinou a sua mãe, a sua esposa, e ainda incendiou Roma. E nos 14 bairros de Roma daquela época, 10 foram incendiados. E a história vai dizer que agora ele vai lançar a culpa nos cristãos. E começa então a primeira perseguição, e ele libera um decreto para que todos os cristãos viessem ser caçados, mortos, das formas mais terríveis e imagináveis que você possa pensar. Eu vou citar uma delas, somente uma delas aqui, a qual ele pega os cristãos e coloca
palácio. Também agora no Novo Testamento nós vamos encontrar as 13 cartas escritas por Paulo e 8 cartas escritas, e elas são conhecidas como cartas gerais ou universais. E por fim, nós vamos ver o livro profético, que é conhecido como o Apocalipse. Diante de tudo isso, a gente vai ver que o nome graça, que vem do latim gratia, que significa benevolência, que significa um favor não merecido, ela é citada mais de 200 vezes na Bíblia Sagrada. Mas o que é esta graça? Que mistério da graça é este? O efeito da gratidão, que quando nós nos reunimos para exaltar o nome do Senhor, a gente começa a entender que a graça de Deus, ela é tão grande por nós, a sua benevolência, nós não merecemos, mas mesmo assim Ele manifesta com o seu amor em nosso favor. A Bíblia vai dizer lá no livro de Gênesis que a terra era sem forma e vazia, e Deus, Ele naquela terra sem forma e vazia, Ele cria todas as coisas. E você sabe que também da terra Ele cria o homem, do homem Ele cria a mulher. Ele coloca no jardim conhecido como Éden, para que viesse a administrá-lo. Mas Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, e por isso foram expulsos. Mas mesmo assim, Deus, Ele manifesta a sua graça em nosso favor, porque em Gênesis 3,15 Ele traz uma promessa, uma profecia, que da semente da mulher viria um que ia esmagar a cabeça da serpente. A gente vai passar agora mais de 1.500 anos, aproximadamente 1.600 anos, em Gênesis capítulo número 6. Deus agora Ele olha para a terra e vai ver mais uma vez uma terra corrompida, a humanidade vivendo prazeres que não agradavam ao Senhor, e a humanidade que não se voltava para Deus, mas mais uma vez a sua graça revelada. Por quê? Porque Ele olha para Noé, Ele olha para a família de Noé, e Noé constrói uma arca, e toda a família de Noé é salva do dilúvio. Passam 150 dias de dilúvio dentro da arca, mas quando saem, eles saem ilesos, porque a graça de Deus, ela veio com a sua benevolência para a humanidade. E Ele fez uma aliança dizendo que jamais Ele ia destruir essa terra novamente por dilúvio, por água. Agora, meus amados irmãos, passa mais de 3.000 anos, e uma pequena cidade, Belém de Judá, nasce agora uma criança. O nome desta criança foi dado de Jesus, e Jesus será o Cristo enviado, o Messias que viria para cumprir a promessa que foi dito pelo próprio Deus em Gênesis 3,15. E Ele vai trazendo, aleluia, uma nova esperança para aqueles que estavam perdidos no caos, aqueles que não tinham mais saída, aqueles que não conseguiam, aleluia, mais ter uma atitude de gratidão para com Deus, porque estavam perdidos, caídos. E a Bíblia diz que porque pecaram foram destituídos da glória de Deus. Jesus, Ele passou 33 anos e meio sobre essa terra, mas os 3 anos e meio últimos que Ele passou nessa terra, Ele começou a manifestar a sua graça de uma forma extraordinária, pastora Silvana, porque onde Jesus ele andava,
benevolência. Poderia ser um paralítico que já estava há 38 anos sem andar. Ele se manifesta com a sua graça e aquela pessoa retorna a andar novamente. Ou então um cego que estava à beira do caminho, narrado por Marcos 10, aonde ele clama pela compaixão e ele manifesta a sua benevolência para com aquele cego. A graça de Deus, aqueles que se aproximavam dele eram alcançados pela sua benevolência, como aquela mulher que tinha 12 anos sofrendo do fluxo de sangue. Quando ela se aproxima de Jesus, a benevolência, o favor não merecido, a graça vem sobre a vida daquela mulher e ela é curada. Aonde Jesus passava, algo tinha que acontecer, porque Tito, ele escreve na sua carta, no capítulo número 2, e ele vai dizer: porque a graça de Deus foi se manifestada no meio dos homens. Ele estava querendo dizer o seguinte: ninguém merecia, ninguém é merecedor, mas ele quis se manifestar em nosso favor. Ele quis se manifestar em favor daqueles que estavam perdidos, daqueles que estavam sofridos, daqueles que estavam passando pelo caos onde ninguém poderia resolver. Aonde Jesus chegava, ele trazia paz. Aonde Jesus chegava, se tinha lágrimas, ele trazia risos. Se tinha dor, ele trazia o remédio para suavizar, para parar com aquela dor. Então entendamos o seguinte: se nós estamos aqui hoje, foi porque a graça dele se manifestou lá na cruz do Calvário, quando ele dá um brado de vitória, e todos aqueles que se aproximam da sua graça é abraçado pela sua misericórdia. Todos aqueles que se aproximam de Jesus, ele tem outras oportunidades, como aquela pecadora que foi lançada aos pés dele e disseram para ele: na lei de Moisés ela tem que ser apedrejada até a morte, e o que é que o Senhor nos diz? Aí a graça se manifesta quando ele vai dizer: quem não tem pecado atira a primeira pedra. Todos largam a pedra, saem diante daquela mulher e diante de Jesus. Jesus olha para aquela mulher, aleluia. Eu imagino ele olhando para aquela mulher, irmão Wilson, ele olhando com aquele olhar de amor, com aquele olhar de misericórdia, com aquele olhar, aleluia, diferentemente daqueles que queriam apedrejá-la. Aleluia. A igreja está aqui, pode dar glória a Deus. E quando ele se aproxima dela, ele vai fazer uma pergunta para ela. Ele vai dizer: aonde é que estão os teus acusadores? E ela vai procurar e nenhum está lá, porque a graça de Deus ela é diferente do homem. O homem, ele é passivo de apontar e acusar, mas a graça de Deus ela é diferente. Ele não acusa, ele abraça, ele não aponta, ele te acolhe para sarar as feridas. Glória a Deus. Então nós estamos hoje aqui nesse culto de gratidão ao nosso Deus. Por quê? Porque há 47 anos atrás foi se lançado um sonho. O sonho era erguer um colégio. Há 47 anos atrás, quem sabe, irmão Wilson, as pessoas olhavam e diziam: aí não vai para frente, aí não vai durar um ano.
mais 47, mais 47, mais 47, mais gerações e gerações, mais gerações e gerações, netos e netos, bisnetos, tataranetos, levando adiante, aleluia, não somente o nome do Todo-Poderoso, mas levando também, aleluia, o nome desse colégio que já está há 47 anos. E o culto de ação de graça é isso, é o efeito de gratidão para com aquele que manifestou a sua graça em nosso favor, em favor deste colégio, em favor, aleluia, daqueles que estão na frente deste colégio, em favor das professoras que estão nas salas de aula deste colégio, em favor dos alunos deste colégio, em favor de todos os funcionários, desde do agente de portaria até aquele que fica sentado na cadeira, aleluia, administrando o colégio. Mas nós entendemos aqui, sabe o que? É que o maior aqui, que manda aqui, que ordena e coordena este lugar, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que essa instituição ainda está em pé. É por isso que ainda está em pé. E nós estamos aqui hoje com os nossos corações, com o nosso coração se compartilhando de alegria com todos os funcionários, com todos que fazem parte do Colégio Augusto Batista, os irmãos da Assembleia de Deus Ministério Restaurado, os amigos, as amigas que aqui se encontram, em gratidão àquele que é eterno, porque eu confesso uma coisa para vocês: se Deus não estivesse com a mão estendida sobre este lugar, não tinha chegado aos 47 anos.